eu cheguei à beira da depressão depois que eu tive minha filha. Passou o puerpério, que é a fase tão difícil, mas as coisas não melhoraram. Minha filha dormia muito mal e foi uma fase muito difícil. Hoje eu vim abrir essa história para vocês, porque eu sei que tem muita gente que passa por isso, então eu vim aqui compartilhar com vocês. Quem é Marielle? Como surgiu a Sonequinha Consultoria? Hoje eu vim contar tudo para vocês. Então eu sou a Marielle Feijó, eu sou casada há 18 anos com o Radanés e depois de quase 12 anos de casada eu engravidei da minha filha Luísa em 2016. Eu vim de uma família humilde, eu sou a caçula de 3 irmãos. Nós começamos a trabalhar muito cedo, eu e meus irmãos, né? Desde os 12 anos eu trabalho e meus irmãos também, pois minha família tinha um comércio, então a gente já cresceu trabalhando. Eu já trabalhei em diversas áreas, mas a última foi como intérprete de Libras na área de educação. Trabalhava em escolas. Tenho contato até hoje com alguns amigos, surdos, alunos e também colegas de profissão. Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso e moro aqui em Curitiba faz 8 anos. Como vocês podem ver aqui, está frio, muito diferente da onde eu vim. Nós viemos aqui para Curitiba para ajudar no tratamento da minha mãe que teve câncer. Ela já tinha feito a cirurgia, quimioterapias, eu vinha e voltava, passava uma semana, voltava, mas chegou o ponto que não tinha mais o que fazer e aí viemos para cá. Daí, depois de menos de um ano morando aqui, nós descobrimos que a minha sogra também estava com câncer. E aí eu fui buscar ela para ela fazer o tratamento aqui e daí cuidei dela dentro da minha casa. No meio do tratamento da minha sogra, eu descobri que eu estava grávida. Meu Deus, que susto, que surpresa, a gente não planejava e foi um misto de emoções. Mas depois foi só alegria. Comecei a sentir as primeiras emoções ali da maternidade, de ser mãe e foi muito boa. Eu amei estar grávida, minha gravidez foi incrível, eu estava muito bem, ativa. Até porque eu tinha que levar minha sogra para vários lugares, enfim, então eu estava super bem, graças a Deus. Eu comecei a me planejar, o enxoval, o parto. No enxoval eu quis uma coisa bem minimalista, eu aprendi a costurar, eu fiz algumas coisas para minha filha. E no parto eu queria muito, eu desejava muito um parto natural, humanizado. Comecei a pesquisar e vi que seria o melhor para mim. Estudei muito, tive uma doula maravilhosa, que é a Kátia, e ela me ajudou muito, nos deu muita informação, me deixou muito segura, e o parto foi exatamente como eu sonhei. A bolsa estourou às 6 da manhã e às 9h20 Luísa estava nascendo dentro da banheira como eu queria. Tive dores, mas não achei que foi nada insuportável, afinal eu me preparei bem para isso. E foi super tranquilo, recuperação ótimo, perfeito. E aí, passamos 2, 3 dias na maternidade e fomos para casa. Chegando em casa, veio a dificuldade da amamentação. Eu acreditava que a amamentação, o sono, ia ser coisas naturais. Que simplesmente os bebês saberiam fazer aquilo, ia mamar, ia dormir. Mas não é bem assim, né? Você que é mãe, você com certeza vai me entender. E aí a amamentação foi bem difícil no início, eu tive dificuldade de um dos lados do seio que a Luísa não pegava, tinha o bico curtinho, mas também tive orientação, persisti, doeu muito por 15 dias, eu queria muito, meu sonho era amamentar, então foi muita dedicação, foi muita persistência para eu conseguir. Eu sei que tem muitas mães que por vários motivos não conseguem e tá aqui o meu abraço para elas, mas nem por isso deixam de ser mães maravilhosas. Se eu não conseguisse, eu também teria que dar uma fórmula para minha filha. E tudo bem, o importante é o bebê estar bem. Mas eu sou super a favor da amamentação para aquelas que desejam, que conseguem, né? Eu amamentei a Luísa até 2 anos e 7 meses com muito amor. Mas, voltando às outras questões. E aí, depois que passou a questão da amamentação, os 15 dias difíceis, ela acertou a pega, ufa, que alívio. Mas a Luísa não dormia. Ela dormia muito mal. Ela acordava muitas vezes de madrugada. Claro que nós, como pais de primeira viagem, a gente errou bastante. A cada
mexidinha, gemidinho da Luísa, a gente ia lá e pegava ela. Isso com certeza atrapalhava, a gente acordava ela, né? Vai uma dica aí pros pais de primeira viagem, tá? E aí o sono dela foi piorando, foi piorando. E a gente sempre dizia, não, os primeiros meses ela tinha muita cólica. Tudo a gente achava que era cólica. Ela gritava, ela chorava muito. Ela era uma bebê que estava o dia todo quase chorando. Poucos momentos ela estava bem. Justamente por conta do cansaço do sono que eu fui descobrir muito tempo depois. Passou os 3 meses. Não, melhorou. Ela continuava chorando no final do dia. Ela continuava uma bebê irritada. Ela não ia no colo das pessoas. A Luísa tinha pessoas próximas de nós que conheciam ela desde a barriga, que ela não ia no colo. Muitas vezes ela não ia no colo nem da minha mãe. Ela só queria o meu colo e era muito puxado pra mim. Depois disso, a gente começou a perceber que não é possível. Ela tem que melhorar esse sono dela, mas não tá melhorando. Só que as pessoas, elas falavam pra mim que tá tudo bem. Não, é assim mesmo. Logo vai melhorar, ela vai crescer e vai melhorar. Só que os meses foram passando. E como é que fica uma mãe que não dorme? Ainda eu estava numa situação ainda mais delicada, porque ainda tinha uma outra responsabilidade, que era dar o suporte ali para minha sogra. E começou a ficar muito difícil para mim. Eu comecei a emagrecer muito. Perdi os quilos que eu ganhei na gestação muito rápido. Com 2 semanas eu perdi, até porque eu ganhei muito pouco peso. Comia bem, mas eu comecei a emagrecer muito. Depois dos quilos que eu perdi do parto, da gestação, né? Eu emagreci 11 quilos. Eu estava muito magra, eu sou pequenininha, né? Eu tenho 1,61. E eu estava muito seca, assim, ó. Chegou a ficar, não tinha bochecha. Magra, meus cabelos começaram a cair muito. A hora que eu ia lavar o cabelo, caía chumaço de cabelo. Embora eu tenha muito cabelo, não foi muito perceptível. Mas só eu sabia o tanto que estava caindo meu cabelo. E fora isso não é nada perto das coisas que a gente sente, do cansaço, da falta de paciência, o sentimento de impotência da situação de não conseguir mudar. Eu comecei a pesquisar para ver se eu encontrava alguma solução. Pesquisava vídeos, li livros, falava, não, eu vou conseguir, eu tenho que ajudar a minha filha a dormir. Algumas coisas davam certo, outras coisas não davam. Eu falava, meu Deus, não é possível, o que eu tô errando? Por que comigo não dá certo? Por que os outros bebês estão dormindo e a Luísa não? Aí nos pediatras eu sempre comentava, mas ela ainda não dorme bem, o que eu posso fazer? Alguns pediatras davam umas dicas assim, não muito... que hoje eu vejo, né, que não tinha muito fundamento, até porque eles não têm conhecimento do sono. Eles são formados, né, na medicina ali, mas não especialistas em sono. Então não tem como mesmo terem todas essas informações. E aí, mas muitos falavam que tava tudo bem, que tinha que dar um banho tarde, que dela ia dormir e tal, não dava certo. Era muito difícil, gente. Era um período, assim, que eu estava, assim, muito exausta. Eu cheguei no limite da minha exaustão. Eu comecei a me fechar, eu comecei a sentir muita tristeza. Por quê? Porque cansada, muitos meses sem dormir, não dava conta de fazer as coisas da casa, não dava conta de fazer as outras coisas pra mim, de me cuidar, enfim, tudo era muito difícil. E pesquisando, falava, não é possível que eu não vou conseguir, até quando? E algumas pesquisas falavam que sim, que os bebês podiam melhorar o sono com o tempo a partir dos 2 anos. Eu falava, eu não vou aguentar chegar até 2 anos, o que eu vou fazer? E no meio dessas pesquisas eu descobri a consultoria do sono. Eu comecei a seguir algumas profissionais, pesquisar sobre o assunto, e eu vi que muitas pessoas que davam certo, comecei a ficar animada, comecei a ficar esperançosa, parecia uma luz no fim do túnel. Aí eu conversei com meu marido, falei, olha, eu encontrei essa profissional, eu acho que vai dar muito certo. Ele ficou com um pouco de receio, até por não conhecer a profissão, uma profissão muito nova ainda aqui no Brasil, mas eu expliquei a situação, falei que era uma chance da gente mudar e que eu faria dar certo. E aí, depois de um tempo, eu contratei, né, que foi a Cacau Prado, e ela me explicou como funcionava. Depois de umas semanas nós começamos e ela me contou
explicou tudo que eu tinha que mudar, todos os ajustes que eu tinha que fazer. Logo nas primeiras semanas eu já comecei a ver mudanças, gente. Eu fiquei tão feliz, tão esperançosa. Depois de 3 semanas a Luísa já estava dormindo a noite toda. Era inacreditável. Não foi fácil, foi muita dedicação minha, muita persistência, mas deu certo. Eu fiquei tão animada, tão encantada com toda essa transformação, que comecei a estudar, pesquisar, ler livros. E aí, até porque eu vi a mudança que aconteceu em mim, eu comecei a voltar a fazer as coisas que eu gosto, comecei a fazer atividade física, e depois de um tempo surgiu a oportunidade de eu fazer a formação com o Cacau Prado. Foi a segunda turma do Instituto IPHI da Califórnia. E aí comecei, né, a estudar, fazer a formação, estudei bastante, foram meses de curso. Depois as primeiras famílias que eu comecei a atender, eu lembro como hoje de cada família, né, de como era analisar a rotina da família, analisar todos os detalhes, né, desde a gestação da mãe, os primeiros meses, e aí, né, falar das mudanças, explicar, montar o plano de sono, e ver a transformação, ver as mudanças acontecendo, ver aquela mãe cansada como eu era, ter esperança, ver que tava dando certo, né? E mudando, começando a se cuidar, e depois os depoimentos das famílias falando quanto foi importante esse apoio, né? Porque é muito diferente você ver um vídeo, você fazer uma pesquisa, ler um livro e tentar pôr em prática. E é muito diferente isso de você ter alguém do teu lado praticamente, né? Mesmo que eu não esteja ali junto com as famílias, mas é um acompanhamento muito de perto que eu faço, mas você tem um apoio, você tem alguém que te enxerga, que te conhece, que conhece o teu bebê e fala, vamos por esse caminho, vai dar certo. É muito diferente. E isso tudo, cada família que eu atendia, eu ficava mais feliz, mais animada. Aí eu criei a rede social, né, que eu tenho hoje do Instagram. Eu não tinha rede social, não tinha nem ideia de como começava. Primeiro vídeo que eu gravei, meu Deus, que vergonha. As primeiras postagens. Hoje já tem, né, mais de 4 anos ali que eu tenho o Instagram Sonequinha Consultoria. Aliás, se você não me segue, vou deixar aqui para vocês conhecerem. Então, comecei a divulgar, comecei a mostrar os depoimentos, comecei a fazer posts ensinando as pessoas com dicas práticas para melhorar. Comecei a fazer lives, meu Deus, a primeira live, não me esqueço como eu estava nervosa, minha voz não saía, falava assim, mas eu comecei. E quem me conhece sabe o quão eu era tímida, o quão eu evitava me expor, evitava os trabalhos de escola, de faculdade. Meu Deus, aquele trabalho que eu tinha que apresentar lá na frente, eu passava mal de tanta dificuldade que eu tinha de falar. E tudo isso, né, foi mudando graças à experiência que eu tive, né, que foi ruim no início, mas depois acabou ficando boa, porque eu pude achar uma saída, né? E dessa saída veio uma profissão que eu sou apaixonada. Cada família que eu atendo, é como se eu entrasse, eu fizesse parte da família pelo período do acompanhamento, né? 30, 40 ou 60 dias. E isso me realiza muito. Hoje a minha filha tá com 6 anos, cheia de saúde, cheia de vida. Eu falei que eu amamentei ela 2 anos e 7 meses, mas lembrando, gente, que isso só foi possível porque eu consegui ajustar o sono dela. Porque não é fácil você levar uma amamentação prolongada com um bebê que mama toda hora até maiorzinho, né? Não tô dizendo que eu não sou a favor da livre demanda, eu aconselho as mães que gostam fazerem, né? Desde que tendo ali um equilíbrio, porque a mãe também tem que estar bem, tá? Mas levar isso adiante sem ter uma organização de rotina, sem ter uma estrutura, um apoio, não é fácil. Eu digo que eu só consegui porque eu organizei a noite, o dia da minha filha, ela passou a fazer boas sonecas, passou a dormir a noite toda, e aí eu consegui levar, porque dela mamava de manhã, às vezes à noite, até 2 anos e 7 meses, que foi uma grande realização pra mim. E eu super sou a favor da amamentação. Você não precisa fazer o desmame do teu bebê para que ele durma bem à noite, você precisa só organizar. Então, essa foi a minha história. Hoje eu já atendi centenas de famílias pelo mundo todo, vários países, várias cidades. Eu tenho contato com essas pessoas ainda até hoje.
gêmeos, irmãos. Eu atendo de 0 a 6 anos, né? Então, uma centena de família aí que eu já tive o prazer de ajudar, de ver transformações, de mães que começaram a empreender depois que o bebê passou a dormir bem, voltaram a trabalhar, voltaram a fazer atividade física. Isso pra mim, gente, é uma realização tão grande, porque eu sei o que é passar por isso. Eu sei o que é essa mudança, o que é o antes da gente estar esgotada, sem energia, sem vontade de fazer as coisas, e o depois, né? De você saber que você tá bem, teu bebê tá dormindo bem, você tá descansando, tá tendo saúde e tá conseguindo ali fazer as coisas que você gosta, porque os pais precisam estar bem para isso refletir no filho, sabe? Não adianta a gente querer dar todo o amor, se você tá esgotada. É hipocrisia, gente, não adianta falar. A gente se esforça, a gente faz o máximo, mas é fora do comum. Não tem como você tá ali noites e noites sem dormir, tendo uma rotina super puxada, porque se o bebê dormiu ou não, no outro dia você tem as coisas para fazer. E aí você está 100% pro teu filho não é fácil. Então, o conselho que eu dou para vocês, depois de contar toda essa minha história, é de buscar ajuda, buscar uma profissional, né, que você se identifica. Se você quiser saber mais sobre como é que funciona meu trabalho, pode entrar em contato comigo. Terei o maior prazer de ter uma conversa ali de 20 minutinhos para te explicar, para fazer uma avaliação de como é que tá o sono do teu bebê. Mas o mais importante é, não espere, porque tem muitas coisas envolvidas, porque tem muitos malefícios quando a gente não dorme bem, quando o bebê da gente não dorme bem. Como eu falei, eu emagreci, eu perdi cabelo, minha saúde estava péssima, o meu cortisol, eu fiz um exame, estava altíssimo. Fora outras questões, né, que as pesquisas aí mostram dos prejuízos que tem a privação de sono. E no bebê também, o bebê precisa estar bem, ele está aprendendo a todo momento, ele gasta muita energia, então ele precisa estar bem, dormindo bem, para que ele consiga se desenvolver bem também. Então, esse é o conselho que eu dou para vocês, de buscar ajuda, de não deixar esperar que as coisas vão melhorar com o tempo, porque esse tempo pode ser muito longo. Eu aguentei até 10 meses, mas chegam mães para mim de bebês de 2, 3 anos que nunca dormiram bem. Já chegaram de 7, 8 e de adolescente, para vocês verem que nem todos melhoram com o tempo. Então é um assunto assim que a gente tem que pensar bem, tem que levar a sério, não é brincadeira, não é algo que vai passar, tá? A gente precisa mudar alguma coisa para que eles mudem também. Então esse foi o vídeo de hoje, contando um pouquinho da minha história. Espero que vocês tenham gostado. E se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo, deixa um like para ajudar a divulgar para mais mães, para que mais mães possam também ouvir essa história. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui também e logo teremos mais vídeos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!